nomes. Vem, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos de número 133. Salmo de número 133, versículo 1. Salmo de número 133, versículo 1. Olha lá. O ministério, a igreja, ela tem o nome de Efraim. E Efraim que vem do derivado de raiz, ou seja, fértil, ou frutificar. Simboliza a bênção e o crescimento de José na terra da sua aflição. Então, Efraim, Deus me fez prosperar na terra da aflição. Né? Manassés é o outro irmão dele, que vem aquele que vem da palavra esquecer. Foi escolhido por José, porque Deus o fez esquecer de todo o sofrimento na terra do Egito. Então, Deus ele levantou os dois rapazes, o nome, Manassés e Efraim. Então, todo mundo conhece a história de José do Egito, não conhece? Já até assistiu a novela da Record de José. Ok? Então, ele deu esses dois nomes. Ele chegou onde ele precisava chegar. Ele só chegou porque ele acreditou. Se ele não acreditasse, podia ter o sonho que fosse. Deus deu sonho, deu um monte de coisa. Mas ele só chegou porque ele perseverou, ele continuou e foi. E aí, lá na frente, Deus dá um casamento para ele, Deus dá a estabilidade de governo, ele governou no Egito, e ele teve dois filhos, Manassés e Efraim. Manassés, Deus me fez esquecer todo o sofrimento, ou seja, ele foi curado. E depois Efraim quer dizer, Deus me fez prosperar na terra da aflição. Então o mais velho é Manassés. Ele só foi próspero, por quê? Porque ele se permitiu curar. Eu estava lendo alguma coisa sobre dores. E quando Deus assim me dá hiperfoco em alguma coisa, é porque Deus está querendo falar alguma coisa com a igreja. E aí, uma das coisas que eu estou lendo, diz assim, de pessoas que mexem com psicanálise, como é que é? É pessoa que mexe com... Enfim, com essa parte de emoções, ele tem dos entendimentos que diz assim, você está indo bem, você está super legal, a sua vida está indo bem, mas de tempo em tempo você é pego, pensando, sentindo, refletindo, estoura no corpo, estoura na vida, estoura em ambientes, e você de 0 a 100 em 1 segundo, você vai de 0 a 1000 em meio segundo. O que acontece? O subconsciente que nós temos, por isso que você tem que o quê? Ler sempre a palavra, sempre estar orando a palavra, sempre declarando, né? Porque você hoje esquece tudo que de repente te feriu, mas o seu subconsciente não. É onde o corpo muitas vezes gera problemas em você e você acha que é demônio, que é capeta, né? Então tem situações que nem eu vi tem um amigo meu, ele é assim, ele é um homem muito sábio na palavra. E uma vez ele estava falando sobre liderança, ele falou assim, ó, tem pessoas que é tão usada pelo inimigo, que falam frases, que você não deve discutir. Você não está discutindo com pessoas, você está discutindo com demônios. Então tem coisas que você insiste, não adianta falar. Eu estou num ponto assim, de levantar, virar as costas e ir embora. Porque eu sei. Porque você precisa aprender algumas coisas. Agora é papo reto. Você precisa aprender algumas coisas. Tem gente que decidiu não crescer.
Não adianta você insistir, ela decidiu, eu não vou crescer. Que tipo de pessoa? Essas que estão sempre nos mesmos problemas, nas mesmas desculpas. Não adianta, elas não querem. Tá bom do jeito que tá. Outro tipo de pessoas que tem a característica da ingratidão. Elas são ingratas. Você tem que entender essas coisas. Tem gente que nasceu para ser ingrato. É a escolha dela. Você quer mais pancada do que a vida pastoral que a gente vive? Aí pergunto, como é que você aguenta? Não é que eu aguento, porque a minha recompensa vem dos céus. Por isso que eu não crio expectativa com mais ninguém. As pessoas têm que seguir de barata. Não, eu tenho emocional. Eu preciso cuidar da minha saúde emocional. Eu preciso cuidar. Eu não posso mais ter aquele peso de 129 quilos, usando 62 de manequim, com uma pressão de 24/16. Porque preocupado com as pessoas, preocupado. Eu não me preocupo mais. Se Deus fizer, fez. Se Deus não fizer, é Deus do mesmo jeito. Eu parei. Irmãos, eu parei. Tinha uma época da minha vida que eu falava assim, um beijo do gordo, porque o meu terno, eu era enorme, irmãos. Domingo na casa da minha mãe, no Dia das Mães, meu irmão mais velho estava mostrando as fotos. Irmão, se colocar 3 pessoas, era eu sozinho. Eu estava uma bomba, relógio, qualquer. Por quê? Ai, me traíram, me feriram, ai, eu dei minha vida por isso. Não, hoje não mais. Não mais, hoje não mais. O senhor parece que isso é tão frio. Não, é proteção. Não, por quê? Porque eu entendi aquilo na vida, o que é? O que é na vida? As pessoas escolheram o que elas querem ser. E quem escolheu ser ovelha, vai se colocar debaixo de autoridade, vai receber as direções. E você vai entender isso aqui hoje na palavra. Vai entrar em concordância com a palavra, com o ambiente. E está tudo certo. Você precisa entender, não gaste mais teu tempo com relacionamentos que pessoas resolveram não te honrar mais. Não gaste mais tempo com gente que você confiou tanto e te traiu. Elas são assim. O importante é que você não é. Amém? Posso ouvir amém? Bem-vindo à vida adulta. É assim. Eu estou ferido, não vai ficar ferido mais. Eu estou assim, não vai ficar mais. Não vai ficar ressentido, não vai ficar ferido. Vai no peques mais. Entenda isso que eu vou te falar, de forma madura, eu não estou nem aí para o que fazem. Eu estou aí para aquilo que Deus me deu direção para fazer. Ponto. Você precisa entender isso. Quando você entender isso, você vai entender que pessoas é pessoas e Deus é Deus. Ponto. Mas eu estou assim, não vai ficar mais. Eu estou desse jeito, não vai ficar mais. Não vai ficar mais. Porque da mesma forma que pessoas te decepcionaram, um dia você também decepcionou alguém. Ou não? Talvez uma atitude sua, a pessoa entendeu como traição. Ou não? E aí você está choramingando. Quantas pessoas de igrejas onde eu passei em nome de uma visão, eu atropelei. E depois eu tive que sair pedindo perdão. Ele falou, não, eu entendi que era em nome da visão. E ponto, está tudo certo. Agora, nós estamos aqui, qual é o nosso motivo de estarmos aqui? De recebermos uma palavra para o nosso coração ser acalentado e a gente estar mais perto do céu. É isso. Não estou dizendo que os seus problemas vão acabar amanhã. Não vai, possivelmente até multiplicar. Eu não estou prometendo a você que amanhã você vai acordar amanhã. Não.
Você, a mulher, vai continuar tendo ciclos menstruais, nós, os homens, continuamos tendo as bombas para pagar. É a vida, é vida. Ponto. Agora, tem uma coisa diferente. Em tudo isso em nós, o quê? A bênção de Deus, que quando está em nós, tudo vai ficar bem. Essa é a diferença. Então, não espere você viver uma vida de super-homem, de super-girl. Não vai viver. No mundo tereis aflições. E tem igreja que foge de correr desse discurso. Mas eu não corro porque amanhã, se um dia Deus voltar e falar, Daniel, vem cá. Vamos acertar a fatura lá. Vamos acertar as coisas que eu te dei lá, para você fazer na igreja. Primeira coisa, por que você não pregou? Ah, Senhor, estava com medo de perder alguém. Não, isso aí eu não vou ouvir. Então você precisa entender, entendeu? Lá fora a vida é dura. Aqui dentro Deus te prepara para você enfrentar a vida dura e ser mais que vencedor em todas as coisas. Porque o que te faz diferente daqui para as pessoas do mundo é a bênção de Deus que está sobre a tua vida. Amém? E para isso você precisa ter isso aqui, concordância. Salmo 133, versículo de número 1, diz assim, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Põe outra versão. Isso aí é melhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam o quê? Em união. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, que esse culto seja um culto de amadurecimento, de entendimento, de clareza, de posicionamento, de entendermos o que nós somos e o que nós temos. Pai, usa minha vida e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A discordância é um efeito abortivo onde muitos deixam de viver coisas poderosíssimas em suas vidas. Muitos ímpios, pessoas que não conhecem ainda Deus, descobriram o poder da concordância e acabam sendo grandes exemplos sobre o assunto. Porém, muitos da vida cristã não vemos isso acontecer, muito pelo contrário. Muitos que praticam e professam a fé e vivem vidas totalmente derrotadas por falta da concordância. Então nós vemos, você vê, a gente vê o exemplo da vida, né? Vamos dar um exemplo assim. Se você fala em padaria em São Paulo, quem que você lembra? Dono de padaria é quem? Quando você fala de pastel, você lembra do japonês? Quando se fala de pizza, você pensa do quê? Do italiano. Quando você fala de futebol, você fala Brasil. Por que eu citei isso? Porque quando você descobre o potencial que você tem, existe uma frase na política que diz assim, que para você governar, você tem que compor. E ponto. Então, você vê essas brigas aí que tem da política, haja estômago, né? Tem gente que gosta, mas você precisa entender uma coisa. Você precisa entender um pouquinho de cada dos assuntos da vida. Aquilo que você não governa, vai governar sobre você. Aquilo que você não domina, vai dominar sobre você. Então, quantas pessoas que você conhece, que são cristãs, que você dá até vergonha de falar que você é irmã em Cristo. E quantas pessoas nem na igreja vão, não vão nem na igreja católica, não vão em lugar nenhum. Entra e saem da casa que você nem vê. Crescem que daqui a pouco venderam a casa, prosperaram. Por quê? Porque descobriram o poder da concordância. E concordância é respeito. Hoje você vai aprender a entender alguns conceitos sobre concordância.
E se você não tiver esses pilares na sua vida, nós vamos falar qual é o arquétipo de pessoas que vivem com as suas vidas discordadas, ou seja, sempre em constante discordância. Mas o servo do Senhor, a pessoa cristã, que sempre está diante de Deus buscando uma direção, ela tem essas 4 características: oração, unidade de pensamento, um só pensamento, unidade e aliança. Vamos então ver? Oração, Mateus 18, 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás o quê? No céu. Então o que é isso? Aliança de oração. Então eu vou lá, eu faço uma oração pelo irmão, por uma irmã. E aí, o que o texto está falando? Tudo que você disser, ligar e pedir, o Pai do céu o quê? Concederá. Então o primeiro poder da concordância é o poder da oração. Então você está orando a Deus porque você concorda que Deus pode fazer. Então Deus faz. A segunda é um só pensamento, Filipenses 2, 2. Contemplai, Filipenses 2:2, contemplai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Ou seja, aquele tal negócio. Quem que já teve essa experiência? Quem é mãe aqui, teu filho nasceu e colocou lá naquele lugar onde põe as criancinhas lá. Berçário. Tem 50 crianças chorando. A sua criança saiu do teu ventre. Tomou um tapinha. Aquilo codificou você. Tem 50 crianças no berçário. Mas uma só fala assim, meu filho está chorando. Por quê? Porque você gerou no mesmo sentimento. Você gerou. Seu filho, você está no quarto, teu filho levantou, deu 3 tosses, está doente. Por quê? Porque tem o mesmo sentimento, tem o mesmo pensamento. Você sabe, eu já falei isso aqui várias vezes. Eu sei quando a Raquel não acorda bem, só do jeito dela pisar no chão, do quarto para a sala. Não acordou bem. Eu já fico logo, já começo a orar. Falei, tudo bem? Não, eu tive um sonho assim, situação tal aconteceu, e não sei o que lá, eu não quis te acordar para não falar, e não sei o que. Já só do jeito que ela põe o pé no chão, eu sei que ela está bem ou não está bem. O que é isso? É a convivência, é a concordância, é o entendimento, é o querer de estar bem, como diz lá, sentir a mesma coisa, o mesmo ânimo, o mesmo amor, sentir, tá em unidade de corpo, alma e espírito. A terceira que eu falei é a unidade, 1 Coríntios 1:10. Olha só, então vai avaliando. A primeira que eu falei, está faltando? A segunda que eu mencionei, está faltando também? A terceira agora, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. O que digais de todos o quê? Falais de todos o quê? A mesma coisa. E que não haja entre vós o quê? Dissensões, o quê? Discordância. Antes sejais o quê? Unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Unidade. Ponto. Você precisa ter unidade. Você só está numa empresa que você está hoje. Se você é aposentado, você só tem a aposentadoria que você tem hoje, porque você tinha unidade. Vinha lá o negócio. Todo mundo reclamando. Falou, o que importa é o seu salário no final do mês no bolso. Que você tem a casa, você tem a família, você tem as contas. Você foi lá não para ficar na rodinha pegando opinião dos outros se o patrão é bom ou não. Você está lá porque você precisa trabalhar para pagar a conta, para viver. Você tem uma família, você tem uma vida para sustentar. Então,
É isso que eu estou falando, unidade. Você tem unidade com o compromisso das contas. Você tem unidade com o compromisso do aluguel. Você tem unidade com a vida, da responsabilidade. E nada vai te parar. Você vai focar e vai continuar. Então, oração, um só pensamento, unidade, são 3 armas poderosas. E a quarta, aliança. Mateus 18, 20. Olha o que diz o texto. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, se você chama Jesus no lugar que você está, se tiver 2 ou 3, Jesus está lá. Então, esse poder da aliança é algo que precisa ser estabelecido dentro da sua casa. As maiores guerras que se manifestam dentro da igreja é reflexo que acontece dentro dos lares. Então, você vê aqui, a discordância é um efeito abortivo, que a oração, um só pensamento, a unidade, a aliança, ela combate tudo isso. Então hoje nós vamos ver, então, quais são as características do espírito da discordância. E a discordância, geralmente, ela tem uma característica assim que fala mais forte. Ela tem a característica do contra. Ela tem a característica da disputa. E há uma ação maligna que age, que até a Bíblia fala sobre Diana dos Efésios, que no sincretismo de hoje, né, trazendo para o sincretismo, é Artemis, ou uma entidade por nome que na cultura afro o nome de Yansan. Então, as características de quem é influenciado pela discordância é, primeira, a prepotência. Quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer aquilo? A primeira característica é a prepotência, se achar altivo. A segunda é a autoconfiança. Posso cuidar de mim mesmo. Então, ele não quer saber de opinião de ninguém. Então, ele já foi tanto ferido. Lembra que eu falei lá no início da palavra sobre o subconsciente? Então, você já foi tão ferido, tão magoado, tomou tanta pancada, que você tem agora o quê? Você tem uma autopreservação, que acaba sendo até um autoritarismo, né? Que fala assim, não, já magoaram tanto a mim que agora cala a boca sou eu, quem manda na minha boca sou eu, né? Tipo aquela historinha, né? Que a gente brigava na escola, cala a boca sou eu, quem manda... Entendeu? Então são situações de autodefesa que leva você a outra característica de ser o dono da verdade. E geralmente, quem tem esse poder elevado de discordância, geralmente as pessoas têm um discernimento finamente aguçado. É aquele tipo de pessoa que sempre ganha no argumento, mas não ganha no fruto. Mas não ganha nos resultados, ganha no argumento. Aquele tipo de pessoa que você fala assim, já até sei. Você nem discute mais, você nem desgasta mais. Tá, beleza, vai lá. Aquela coisa toda, né? Então, aquela história, né? Uma vez eu participei de uma participação, participei de uma palestra sobre empreendedorismo pelo Sebrae, lá em Barretos. E aí o cara contou a história de um amigo que ele conheceu, que era um gerente de uma área. O cara, a camisa branca impecável, o terno impecável, o sapato impecável. Ele ganhava 18 mil, tipo assim, por mês. Só que tinha todos os benefícios, mas ele guardava todos os benefícios e revertia em dinheiro. Mas ninguém sabia que ele comia a marmita, comprava um marmitex e comia lá no fundo do estacionamento, com os vidros fechados para ninguém ver. E aí, todo mundo achava que ele almoçava, ele achava que todo mundo pensava que ele almoçava, mas todo mundo sabia a vida e o esforço que ele levava, até um dia que o corpo o parou, e ele veio a falecer. E aí, aquilo que tinha como garantia a família, deixou de ter. Então, a discordância, sim, essa é a sua obrigação.
Vai e faça, se vira. Isso é para isso. Você é homem para isso, você é mulher para isso. E não quer nem saber. A pessoa entra numa zona de conforto. Só que se uma das partes um dia vier faltar, você vai entender a colheita do poder da discordância. Então eu quero dizer uma coisa para a tua vida. Dá um exemplo. Vem aqui, Paulinho. Vem aqui. Sobe aqui. Então, faz de conta que isso aqui é um... Fica calmo. Ele fica calmo, respira, conta até dele. Né? Vamos supor que isso aqui é um presente. Vai lá. Ok. Aí você falou, não, eu vou dar o presente para o Daniel. Vai lá, dá o presente. Valeu, obrigado. Qual é a sua reação? Agora de novo. Meu, que benção, cara. Glória a Deus, obrigado. Eu mereço e agradeço, obrigado e tal. Qual é a sua reação? Vontade de dar mais, não é? Então, sua relação com Deus às vezes é assim, pode ser. Sua relação com Deus é assim. Você agradeceu a Deus hoje a vida que Deus te deu, não? Agradeceu mesmo? Porque eu vou te falar uma história, eu falei aqui no domingo. Essa história. Toda pessoa que chuta o bode vai ter que buscar o bode para pôr no lugar que chutou. Pegou aí, não? Você fica nervosinho, nervosinha, chuta o balde. Adiantou o quê? Busca o balde. Você vai ter que pôr o balde no lugar que você chutou. Você quer que Deus te dê, me dê, nos dê mais e mais se você não é feliz com o que Deus colocou na tua vida? Você reclama de tudo, cara. Você murmura de tudo. Parece que Deus é o mordomo, ele é obrigado a fazer. Deus não é obrigado a fazer. De 0 a 10. O que Deus mandou você fazer esse ano, numa escala de 0 a 10, o que você fez? Numa escala de 0 a 10, a recompensa que ele tem que te dar, pelo aquilo que você fez que ele te mandou, qual seria? Você não colhe porque você não planta. A nossa relação de gratidão com Deus é mais do que a minha capacidade intelectual e a sua, a nossa. Por isso que a discordância... Você vive discordando com as coisas. Você vive em guerra com as coisas. Você vive causando divisão. Nada tá bom. Por quê? Porque você não aprendeu a viver uma vida. Porque no dia que o amanhecer chovendo, você abre a boca para murmurar. Quem carrega essa ação da discordância, sempre verá guerra em tudo. Sempre vai preferir viver em batalha do que no cotidiano. Sempre vai achar que tem alguma coisa competindo, querendo te matar, te arrebentar. Você sempre vai ter um pensamento individualista. Ei, deixa eu te falar, tira o pé do acelerador, respira. Há um Deus que cuida de nós. Posso ouvir amém em nome de Jesus? Você tem que aprender a descansar. Então eu estou na terceira parte da palavra aqui. Na segunda parte. Entenda algumas coisas que eu vou te falar agora. Se você tem orado para que o Espírito de Deus te dê estratégia, sabedoria, para edificar os teus sonhos, saiba, vírgula aqui agora, saiba, que se esse sonho não for de Deus, Deus não vai te ajudar. Quem é mãe aqui? Quando você disse não para o teu filho, o que ele fez? Misericórdia. Esperneou, zagueio. Se o teu sonho não for o sonho de Deus, Deus não vai te ajudar.
Doeu? Você precisa entender isso. Mas como é que eu descubro? Você vai já entender. O Espírito de Deus, ele está comprometido a te ajudar, te habilitar, te capacitar com um projeto que é dele na sua vida. Senão ele não vai fazer. Deus não gasta tempo com aquilo que não é propósito dele. O pai, quando o filho pródigo se desviou, foi embora de casa, o pai foi atrás ou o filho que voltou? Não adianta você insistir num projeto que Deus já falou não. Porque Deus não é bombeiro para ficar apagando o meu e o teu fogo. Terceiro, Deus, ele só está comprometido com um projeto que é dele e não o teu. Não tem até a música da nossa presa? Que a minha vida seja um louvor a ti. Cada momento um acorde especial. A oração sacerdotal de João 17. Pai, que eu e tu sejamos um. Que as minhas palavras não sejam as tuas, as minhas, mas sim as tuas. Então, se você não entender isso, como é que vai ficar a vida? Como é que Deus vai ser Deus na sua vida, se o projeto que está em você não é dele? Quarto, o tempo, guarda isso. Irmãos, eu aprendi isso aqui há alguns anos, viu? O tempo não resolve nada, só piora. O tempo resolve quando usamos ele corretamente. Se o tempo cura a perna quebrada, então eu não preciso de gesso. Se você não endireitar o que precisa ser endireitado, o tempo vai continuar passando e as coisas continuarão ficando cada dia mais difíceis. Culpa é uma coisa que muita gente deixa quieto por não usar o tempo corretamente. Isso está tudo dentro da discordância. Ai, Senhor, por favor, me ajuda nisso. E Deus está lá, está travando. Está travando, não está rolando, não está acontecendo. Está travando. No reino de Deus, entenda isso. A nossa vida no reino de Deus, a lógica da posição, ela sempre será inversa. O maior não é quem está sentado à mesa. O maior é quem está servindo. Entenda isso. Quem está nos servindo? O Senhor, Ele é o maior. Ele está nos servindo com essa palavra hoje. Guarda isso. Quem tem a comida, tem a fonte, mas quem se alimenta precisa de quem tem. Então eu não tenho a comida e eu estou querendo ensinar o cozinheiro a fazer comida. Eu não tenho a comida e estou tentando ensinar como tem que ser o melhor. Não. O Senhor está falando, o reino meu, no meu reino, a posição é inversa. Quem quer subir, primeiro vai ter que descer. E quem desce, depois vai subir. O maduro sabe que o caminho é descendo, concordando, abrindo mão, pagando o preço, tá bom, vai lá, não sei o quê, tá, vamos. E mesmo depois que você falou e a pessoa não concordou, mesmo assim você participou, e lá na frente a pessoa quebrou a cara, você não precisa também virar e falar, eu te falei que não ia dar certo, eu te falei que você não, você vai ajudar a consertar uma história e da próxima fala assim, a primeira, a segunda não. Eu já falei. Deus não me deu paz e acabou. Você precisa entender isso. O maduro, ele sabe que o caminho é sempre descendo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você precisa entender essas coisas, irmão. Nós precisamos ser maduros, nós precisamos deixar de ser uma geração evangélica mimimi.
Não pode falar, fere. Ai, Deus me deu a visão. A pessoa já não vou mais para a igreja. Aí, não, Deus deu a visão para cima. O mundo está aí. Enquanto Jesus não voltar, é ser guerra, espadada, é batalha espiritual, até Jesus voltar. Depois que ele voltou, ficaremos num berço, aleluia, no gozo eterno, onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá doença, não haverá morte. Nós teremos um novo nome e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Enquanto isso, irmão, é vida. Então, guarda isso. Por essa você não esperava hoje, né? Guarda essas frases que eu vou te falar agora, a quarta parte. Quando a terra concorda, o céu responde. Quando há concordância na sua casa, marido, vem cá. Esposa, vem cá. O que está acontecendo? Eu tenho uma irmã, mora em Atibaia. Outro dia ela me procurou e falou assim, aconteceu uma coisa. Eu falei assim, não esconda ele. Depois do jantar, e aí vai perguntar como é que foi seu dia. Falou, o dia foi uma bênção. Mas poderia ser melhor se não acontecesse essa história e eu preciso te contar. E ela estava assim, morrendo de medo. Que ele ia brigar, você vai lá, olha no olho dele e fala, não nada grave, irmão. É uma coisa que para ela criou assim, um volume alto. Porque ela é muito correta, ela é muito certinha, ela é muito... Fala isso. Ele olhou para o olho, ela me respondeu, que olhou no olho dela e falou assim, obrigado por você não ter me escondido, ter falado a verdade. Isso aí não é nada não. No dia seguinte ela me ligou, ufa, saiu uma tonelada da minha costas. Eu falei, então a verdade sempre é verdade. Nunca esconda a verdade. Então, aconteceu tal coisa, vem cá, vamos orar. O que está acontecendo? Sabe o que acontece? Se chega uma família aqui destruída, no casamento, uma irmã, um irmão, você vai fazer aliança com ela ou com ele. Se é homem, vai fazer uma aliança com ele de oração. Se é com ela, você vai fazer uma aliança. Se é uma mulher, fazer uma aliança com outra mulher de oração. E vamos orar pela restauração do casamento. Que Deus é Deus que restaura o casamento. Agora, se acontecer com você, que Deus te mate, que Deus te arrebente, seu desgraçado, sua desgraçada. E não sei o que. Não, não é assim não. Você tem misericórdia para os que são de fora, mas não tem complacência para aquilo que é o teu propósito, chamada de ser família edificada? Quando a terra concorda, o céu responde. Se tiver concordância na sua... Mas eu não tenho marido, você tem filha, você tem filho. É o nível, é o ambiente da concordância. Vai orar e Deus vai fazer. Posso ouvir amém, amém, amém? O pessoal da internet aí, amém? Amém? Portugal, África aí, o pessoal aí. Amém? Vai acontecer. A segunda frase, a unidade é a linguagem que o céu reconhece. Quando dentro da casa falam a mesma língua, o céu vai reconhecer. Você já orou tanto, não acontece nada. Entra no nível de concordância para você ver. Vai se... É como causa na justiça, que vai vir tudo retroativo com juros corrigidos, correção monetária. Vai ser uma bênção. Você fala assim, meu Deus! Entre em concordância para você ver. Você não vai rolar? A terceira frase. Onde existe concordância verdadeira, o impossível perde força. Aonde existe concordância verdadeira, o impossível perde força. Perde a força. Fragmenta. O inimigo teme ambientes aonde há concordância e unidade espiritual. O diabo fica maluco com isso. Por isso que as maiores guerras é na sua casa. É no nível de relacionamento com quem tem aliança com você. Uma igreja unida, ela carrega autoridade para mover atmosferas onde ela está plantada. Uma igreja de unidade carrega isso.
O céu libera poder para ambientes alinhados. Levante sua mão e diga assim, a minha casa. Ô irmão, não, irmão, essa frase é séria. Levante sua mão e diga assim, a minha casa. Fala, a minha casa terá um ambiente alinhado. Fala, aleluia. Eu falo, e o céu vai liberar tudo que está retido em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus está falando daquilo que o bispo não sabe na tua casa. Mas que Deus sabe. E o diabo está lutando para que isso não acabe. Mas aonde há unidade, o impossível vai perder força hoje. Posso ouvir amém? Diga amém. Tem 50 frases aqui, eu estou pegando algumas aqui. Concordância é mais do que união de vozes, é conexão de propósitos. Amém? Posso ouvir amém, irmão? E para encerrar, as últimas duas frases. Existem batalhas que só vencemos quando lutamos juntos no poder da concordância. Se você tiver concordância com a tua esposa e teu marido, quem que dá a última palavra na sua casa? É o que traz paz para todos? Ou é o ego inflamado do homem ou da mulher? Não, tem que ser do seu jeito. Que do seu jeito? Que? É do jeito que o princípio espiritual fala. Ambiente de concordância atrai milagres. Atrai milagres. Ambiente de concordância atrai milagres. Fica de pé. Deus não procura perfeição em um povo. Deus procura unidade. Então você nessa noite vai escolher o que você quer viver. Se é o poder da concordância das frases que Deus já falou aqui, ou os 4 aspectos principais que o poder da concordância tem. A oração, um só pensamento, unidade e aliança. A prepotência, a autoconfiança, o autoritarismo, o dono da verdade, o autônomo que governa as suas próprias leis, né? O que está sempre trazendo divisão, egoísmo, obstinado. Você tem 2 características que você tem que escolher. Bispo, mas é difícil. Quem falou que é fácil? Mas você tem que lutar e vencer. Se você já tem uma tendência para isso aqui, ó, de concordar, quando a terra concorda, o céu responde, você já está 80% ganho nessa guerra. Agora, se 80% é isso que nós acabamos de ler sobre prepotência, uma pessoa altiva, né? Se você anda com o nariz em pé, sempre vai ter alguém para quebrar sua crina. Eu tive uma experiência essa semana no trânsito. Uma experiência terrível. Um Honda New Civic me fechou. O cara não queria passar, que não sei o quê. E eu parei o carro, irmão. Porque depois de 8 horas de dirigindo, você já fica meio estressado. Então, como eu me conheço, e eu estava ouvindo Santo Espírito lá na sua dentro do carro, o diabo já queria me tirar do Espírito, né? Eu parei e falei, tá bom, querido, foi mal, desculpa. Eu estava certo, irmão. Me xingou 50 palavrões lá. E eu, passa, vou passar mesmo, passa. E não sei o quê. Aí o cara do caminhão buzinou, ele buzinou, o cara arrebentou a lateral do New Civic dele. Foi embora, a carreta foi embora. Ele ficou lá parado. Ficou lá, irmão, arrebentou aqueles parafusos da roda do caminhão, foi comendo o carro inteiro assim, aí furou o pneu, ele saiu o carro arrastando para cima da calçada. E aí? Quem ganhou nessa história? Eu estou pedindo desculpa. O cara do caminhão viu que eu estava certo, mas ele foi folgar com ele, o cara falou, então pera lá que eu vou dar um jeitinho em você aqui. Não adianta você entrar nessa parada da vida, sempre vai ter alguém mais forte que você. Então hoje é dia de quebrantamento, não é possível, nós estamos em 2026. Terminando o primeiro semestre praticamente do ano. E aí, vamos continuar discordando?
Deus está dando direção, Deus está falando com a palavra, Deus está falando, Vai ficar revoltado até quando? Até quando? Você vai ficar recalcitando. Até quando vai ficar atrás de desculpas? Desculpa, acima de Deus, só olhando assim, vendo. Desculpa em cima. Tudo bem, você fala o que você quer. Você vê a vida do jeito que você quer, mas sabe de uma coisa? Você está perdendo. E Deus está falando, é hora de você entender. A primeira frase que Deus me deu. Se você tem orado para que Deus te dê estratégia, sabedoria, para edificar os teus sonhos, saiba que se esse sonho não for de Deus, Deus não está com você nesse sonho, nesse projeto. Primeira coisa, você precisa saber disso. Eu não dou um passo, irmão. Tudo que eu tenho, tudo que eu usufruo, é fruto de uma intervenção ou de uma oração de Deus. Então, eu posso escolher o que Deus me escolheu para viver. Se eu escolho, eu posso ter até menos. Mas o menos com o meu é tão abençoado que multiplica que ninguém faz com quem tem mais. Então você precisa entender isso. Eu parei de contar alguns testemunhos que eu tenho vivido. Eu parei. Que parece arrogância, prepotência, altivez. Mas eu sei, eu posso dizer, subir aqui no altar e falar para vocês, irmãos, concorde com a palavra de Deus. Você vai viver nesse ano, nesse segundo semestre, que você não viveu em 5 anos da sua vida. Acredite no que eu estou te falando. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Creia no que Deus está falando. Creia. Levante a sua mão para o alto. Pai, nós estamos na tua presença e te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que nós saiamos desse lugar hoje, ó Deus, que é a tua casa, entendendo sobre a concordância. É melhor obedecer agora chorando e rir amanhã do que desobedecer agora numa zona de conforto para que amanhã seja dias difíceis. Senhor, nos dê esse poder de entendimento, de sabedoria. A tua palavra fala que quando nós ouvimos os teus conselhos, Isaías 1,19 fala, se nós cremos e obedecermos, comeremos o melhor desta terra. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Então, Pai, eu quero abençoar a igreja, abençoar os teus filhos. Nós estamos aqui para disputar com igreja nenhuma do bairro. Nós não estamos aqui para provar que somos melhores do que ninguém ou piores. Nós estamos aqui para dizer, nós somos dependentes do Senhor. Se o Senhor não nos direcionar, se o Senhor não entrar na nossa história, em vão são os nossos dias vividos. Porque se nós lemos e cremos que não vivo eu, mas o Senhor vive em nós, Cristo vive em nós, então, Senhor, é difícil, às vezes mas não é impossível, porque os resultados finais sempre serão maiores e melhores. Porque o Senhor é perfeito e o Senhor escolhe o melhor para as nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos e te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dá maturidade, entendimento, equilíbrio para os teus filhos, para entender e superar qualquer assunto da vida. Dá a eles, Senhor, uma maturidade para entender que as pessoas escolheram serem quem elas são, mas nós somos o que nós escolhemos ser, o que o Senhor determinou, o que o Senhor traçou, o que o Senhor escolheu para nós. Então, nos dê a tua graça, a tua bênção, que nós não sejamos como essa explicação que eu fiz aqui no altar, que o Senhor sempre está nos dando e nós somos ingratos, discordando, que se não der do jeito que nós queremos, não vai ser. Não, Senhor, nós queremos ser gratos, com pouco, com médio ou com muito, para que o teu coração se alegre e o Senhor nos abençoe mais.
Ah, Deus, nós não queremos viver a Bíblia, aquilo que fala, aquele que é generoso, aquele que é grato, ou aquilo que tem será mais dado ainda. Ah, nós não queremos ser ingratos, pessoas discordadas com a sua vontade, porque a Bíblia fala que aquele que tem pouco, até o pouco será tirado. Então não há um porquê o Senhor dá coisas para um coração ingrato, discordado com a tua vontade. Há prazer em ti, Senhor, dar àqueles que estão alinhados com a tua palavra. E nós já falamos, quando a terra está em concordância, o céu responde. Então, Senhor, alinha a nossa vida nesta noite. E que nós saiamos daqui, Senhor, com esta palavra, agradecidos, com o nosso coração grato e concordados com essa palavra. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Pega esse envelope que está na sua cadeira. Daqui a 7 dias. Dia 20 cai quarta-feira. Quarta que vem. Nós iremos pagar o nosso aluguel, o nosso PTU. Amém? Oh, glória. Ah, Jesus. E vai ser uma bênção. Amém? Pega esse envelope. Coloca a sua oferta. Põe a sua oferta. Consagra ao Senhor. Consagra ao Senhor. Nós somos da sua ajuda. Deus é que nos abençoa. Ele só usa a ferramenta que é o recurso, a semente, para que seja viabilizado na terra aquilo que Ele já liberou nos céus. Amém? Então, pega essa sua semente através do seu envelope. O Pix está na tela. O QR Code está na parede. Pastor Paulo, coloca o Pix, por favor. Você pode apontar o celular. Se você não usa o QR Code, coloca a chave Pix, que é o CNPJ da igreja, e vai ser uma bênção. Amém? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que esta oferta seja resultada, Senhor, ó Deus, daquilo que nós ouvimos hoje. Nós concordamos porque o Senhor nos abençoa. E se o Senhor nos abençoa, nós concordamos em semear. Que a nossa semente seja redundada em graça, em bênção, em vitória. Nós abençoamos cada um, os que nos assistem, os que irão nos assistir. Que o teu nome seja glorificado. Prospera, abençoa. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém? Coloca a sua oferta no gasofilácio. Caso você tenha a oferta orgânica, se é eletrônico ou digital, você faz a sua contribuição via Pix. Amém? Só relembrando vocês, tem cantina, né? Que é caldo, né? Caldo. É caldo? Come o caldinho lá, desenvolve um relacionamento entre os irmãos, amém? Glória a Deus. Domingo, então, nós começamos o nosso jejum. Eu vou dar as direções aqui para o pessoal da igreja. Mas venha, faz o seu pedido, chega em casa hoje, gasta 5 minutos. O que você precisa para esse segundo semestre? O que você precisa viver espiritualmente, materialmente, como família, como pessoa? Vai lá, escreve uma carta para Deus. No domingo você vem aqui, levanta, nós vamos orar, ungir, e na terça-feira a gente entrega esses 3 dias de jejum. E eu creio que será uma bênção poderosa para a nossa vida. Eu estou numa expectativa muito grande de viver o que Deus já está nos alinhando para vivermos. Amém? Levante sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva sua cabeça, que a graça e o amor de Jesus, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre ti. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Vai na paz. Tchau.